Olá pessoal, no último dia 18 de abril nós tivemos a divulgação da portaria 1180 e essa portaria ela vem alterar aí a nossa portaria 1467, que é a base aí para todas as ações e direções dos nossos regimes próprios. Essa portaria, na maior parte das alterações que ela trouxe, é no sentido de tornar aí alguns artigos um pouco mais claros, algumas definições um pouco mais claras. Mas aí a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre cada uma dessas alterações que ela traz. Então a primeira alteração que ela traz é lá no artigo 13, incluindo aí o artigo 13A, e ela vem reforçar a questão de que os vínculos previdenciários do servidor eles têm que ser apurados individualmente. No caso daqueles cargos em que é permitida a acumulação, então a contribuição previdenciária de cada um desses cargos aí, ela precisa ser apurada individualmente. No artigo 22, acrescentando aí o artigo 22A, ela traz agora um modelo de cessão, de termo de cessão de servidor para outro órgão. Esse modelo traz agora lá no anexo 15, mas no final aqui do vídeo a gente vai mostrar como é que ficou esse modelo, qual que é esse anexo. E aí fala também, né, de que os órgãos precisam informar aí o órgão a qual esse servidor está vinculado, qualquer fim dessa sessão ou qualquer outra mudança que houver durante todo esse período. Já lá no artigo 23, ela traz uma alteração no parágrafo 5º. Esse parágrafo fala em relação aos servidores em licença sem vencimento, e aqui ele fala, né, caso eles não estejam contribuindo, efetuando a sua contribuição previdenciária, eles perdem os direitos aos benefícios não programáveis, ou seja, aposentadoria por incapacidade permanente ou pensão por morte aos seus dependentes. Mas a alteração ele traz agora uma exceção, que fala aqui na hipótese do parágrafo 2º do artigo 11 do anexo 1. O que traz aqui? Qual que é essa exceção? Em caso de direito adquirido, ou seja, se o servidor ele já tiver cumprido todos os requisitos para aposentar e tirar uma licença sem vencimento, mesmo que ele não esteja contribuindo, ele tem o direito ou à aposentadoria ou à pensão por morte. Só se ele já tiver cumprido todos os requisitos para se aposentar antes de ter saído em licença. Já lá no artigo 25, ele altera o segundo parágrafo só para deixar a redação um pouco mais clara, mas falando que caso de insuficiência financeira do regime próprio, cabe ao ente federativo cobrir essas insuficiências financeiras. Isso já estava na portaria, vem só para deixar um pouco mais claro essa redação. Já a alteração que ele traz lá do artigo 159, do primeiro parágrafo, é só para deixar claro que as revogações que foram trazidas pela emenda constitucional número 103 das outras emendas constitucionais anteriores, principalmente em relação às regras de transição, só vão vigorar nos municípios caso a lei local traga, né, expressamente que essas normas foram revogadas. A alteração do artigo 164 também só para deixar mais claro, né, de que todas as alterações da lei local elas precisam aí preservar o equilíbrio financeiro e atorial do regime próprio. A alteração do artigo 62, lá no parágrafo 3º, ela vem falar do caso da contagem recíproca, ou seja, da compensação previdenciária quando há averbação de tempo, e se a aposentadoria que deu origem à pensão tiver aí averbação de tempo, cabe também compensação previdenciária a essa pensão. Isso já vinha na portaria, só também para deixar um pouquinho mais claro no texto. O artigo 184 também é para, né, deixar aí um pouco mais claro essa questão de quando o servidor prestou serviço no seu ente federativo, mas com contribuição ao regime geral, que cabe sim essa compensação previdenciária, mas que o ente federativo precisa emitir essa certidão que está lá no nosso anexo 13 para que possa haver a compensação previdenciária com o regime geral. Já a alteração lá do artigo 188, ela vem falar do tempo especial, que pro RPPS aceitar tempo especial de outro regime,
precisa vir na CTC que de fato esse tempo é especial, mesmo que esse tempo tenha sido prestado no próprio ente federativo e com contribuição ao regime geral, mas precisa constar na CTC que de fato esse tempo é tempo especial, e ele ressalva aí, claro, só em caso de decisão judicial. Lá no parágrafo 4º, ele fala no caso da aposentadoria do servidor com deficiência. Se a lei local não especificar, ou seja, não tiver, o ente federativo não tiver feito a sua reforma da Previdência e referendado as questões da aposentadoria especial do servidor com deficiência, isso só pode ser feito mediante decisão judicial, claro, não seja especificado na lei do ente federativo. No artigo 189, reforça a questão que se o servidor tiver 2 cargos, mas pode ser emitido CTC única para esses 2 cargos, desde que seja discriminado aí os 2 períodos separados. Já lá no artigo 208, vem aqui especificar, né, quem é a estrutura de governança do RPPS. Isso já precisava ser identificado, ele só ressalta aqui que tem que contemplar a identificação dos dirigentes da unidade gestora, responsável pela gestão da aplicação dos recursos, e os membros do Conselho Deliberativo e Fiscal. E também reforça aqui a necessidade de que as entidades certificadoras devem informar ao Ministério da Previdência todas as informações sobre os certificados por ela expedidos. Na alteração lá do artigo 247, parágrafo 1, reforça mais uma vez, vem deixar claro que mesmo o RPPS em extinção, ele ainda precisa ficar enviando o DIPR e o DAIR para poder emitir o CRP. Ou seja, enquanto existir ainda nem que seja um servidor vinculado ao regime próprio, mesmo que ele esteja em processo de extinção, ele precisa continuar mandando toda essa documentação para o Ministério da Previdência para poder aí que o ente federativo tenha o seu CRP válido. Falando agora um pouco das alterações que nós tivemos no anexo 1, no parágrafo 6º, ele trata aí de o servidor poder excluir tempos dentro do período que ele está usando para aposentar, períodos que possam aí diminuir a sua média, né, na hora do cálculo do benefício, desde que ele não precise desse tempo para se aposentar. Aqui só ressalta que podem ser excluídas contribuições, mesmo que seja averbada de outro regime ou também do sistema de proteção dos militares. Você pode escolher excluir essas contribuições, desde que você não precise desse tempo para aposentar, se essas contribuições forem aí diminuir a sua média na hora do cálculo final do seu benefício. Também lá no parágrafo 8º, ele trata que vão incluir aí dentro desses valores de contribuição, mesmo aquele período após 1994, que não houve contribuição, mas desde que tenha havido o efetivo exercício. Ou seja, aquele período em que os entes federativos não cobravam contribuição previdenciária dos seus servidores públicos, antes de 1998, ali onde não havia obrigatoriedade dessa contribuição, ele vai contar para aposentar contra para o cálculo da média, desde que tenha havido aí efetivo exercício. E já aqui no parágrafo 14, ele traz uma informação interessante. Até então a Secretaria de Previdência já tinha dado essas orientações aí, mas é a primeira vez que isso vem na norma. Ela diz que a remuneração do servidor de aposentadoria ela pode ser superior à remuneração ao subsídio do vencimento do cargo efetivo em que se der a aposentadoria. Ou seja, para aquele servidor que ao longo do seu período de contribuição optou por contribuir por verbas transitórias, ou que averbou tempo de fora em que a contribuição era superior à última remuneração do cargo efetivo, ele pode sim se aposentar com um salário superior à última remuneração do cargo efetivo, desde observado que está lá no parágrafo 1, ou seja, desde que ele tenha aderido à previdência complementar. Então, a limitação da sua remuneração não vai ser mais a última remuneração do cargo efetivo, mas vai ser o teto do regime geral. Então, para aquele servidor que aderiu à previdência complementar, ele pode aposentar com salário superior
a última remuneração do cargo efetivo, desde que essa remuneração seja inferior ao teto do regime geral e que ele tenha aderido aí à previdência complementar. E claro, isso precisa estar especificado aí na lei local do ente federativo. Falando agora um pouco das alterações que traz no anexo 2 da portaria, a maioria delas vem só para deixar mais claro aí a redação do anexo, como por exemplo quando ele fala do abono de permanência, fala aí que pode ser no máximo o valor da contribuição previdenciária até o servidor complementar a idade para aposentadoria compulsória. Essa redação já tinha aí dentro da portaria, só vem deixar mais claro mesmo que o teto é a própria contribuição previdenciária do servidor. E aqui no final nós vamos ter dois anexos que foram alterados. O anexo 9 da certidão de tempo de contribuição trouxe algumas alterações e a principal delas é que agora vai precisar conter na certidão de tempo de contribuição o CNPJ do ente para qual se está destinando essa contribuição. Então, se você está pegando uma certidão ou para verbar no outro regime, ou mesmo dentro do seu regime próprio, agora a CTC ela precisa conter, né, não só qual órgão se destina, mas também precisa trazer aí o CNPJ para qual se está destinando essa contribuição. E, por fim, nós temos aí acrescentado o anexo 15, que é o termo de solicitação de cessão de servidor público efetivo. Até então nós não tínhamos nenhum modelo de termo de cessão e agora essa portaria traz um modelo aqui com o termo de cessão, trazendo qual que é o órgão cedente, qual que é o órgão de destino e principalmente para quem é o ônus da remuneração, quem vai ser responsável por pagar o salário do servidor e também quem vai ser responsável pelo recolhimento da contribuição previdenciária. E aí se vai ser o órgão de origem ou o órgão de destino que vai ficar responsável tanto pelo pagamento quanto pela cessão. Então agora nós temos um modelo de termo de cessão de servidor que até então nós não tínhamos. E aí, vocês viram mais alguma coisa dentro dessa portaria, alguma alteração que não foi comentada aqui? Ficou alguma dúvida? Não deixe de postar aqui nos comentários. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.